Nós meditamos semana passada num texto, começamos e vamos terminar hoje. João capítulo 6, acho que os irmãos se lembram, nós começamos no versículo 66, lemos até o 69, hoje nós vamos ler do 66 ao 71 e vamos seguir com a nossa reflexão. Nós temos falado sobre o privilégio de podermos nos relacionar com Deus, em momentos como esse, e em outros momentos mais particulares, mais pessoais, até quando fechamos a porta do nosso quarto e oramos ao nosso Pai em secreto, né? Aquele que nos vê é aquele que nos abençoa. E quando nos reunimos nas casas uns dos outros, ou nos reunimos com a nossa família em volta da mesa, e buscamos o Senhor em oração, quando 2 ou 3 se reúnem, ali o Senhor está no meio deles. É um privilégio muito grande para nós, seres humanos, tão limitados, tão falhos, tão pequenos, nos relacionar com Deus tão grande, tão santo, né? Então, nós vivemos essa graça, esse privilégio mesmo, né? Hoje, quando nós nos assentamos à mesa do Senhor, sabemos que a mesa do Senhor, nós entendemos, nós recebemos, né, a certeza de que vivemos a comunhão com o Senhor. E quando nós falamos semana passada, nós dizemos que o relacionamento com Deus, a comunhão com Deus, é algo que nos abençoa, né? Porque nos conforta em razão dos pecados, quando recebemos de Deus perdão. Quando o Senhor Jesus pega o pão e parte o pão, e dá um significado novo ao pão e depois ao cálice, ele está dizendo, olha, há um agir de Deus, em seu favor, em meu favor, há uma graça de Deus sendo revelada, que conforta a nossa vida, que abençoa a nossa história. Mas também é o Deus que nos confronta, porque ele diz que é preciso examinar a si mesmo, né? Para comer do pão, para beber do cálice. Examine esse homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É um confronto. A nova vida em Cristo nos leva a confrontar o viver da velha vida com a nova vida que Deus espera de nós. Então isso nós falamos semana passada, tá bom? E hoje nós vamos seguir falando também desse opa, olha, fui traído, hein? Fui traído aí. Então nós paramos aí, o Jesus que conforta é o Jesus que confronta, certo? Usamos lá naquele momento a mulher pecadora, né? Foi confortada por Cristo com perdão, mas foi confrontada, vai, não peques mais. Relacionamento com Cristo traz isso. Não tem como se relacionar com Cristo, não ser abençoado, não tem como se relacionar com Cristo e não viver, de fato, também o confronto que a nova vida em Cristo traz, tá bom? Então vamos lá, eu vou ler o texto novamente, vou começar. João 6, 66, só que hoje nós vamos até o 71, tá bom? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi em número de 12, contudo, um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Que Deus acrescente graça ao nosso coração, na reflexão que fazemos da sua bendita palavra também. Pode ser que eu me vire outras vezes para a tela aqui, que não existe mais, né? Mas que bom que estamos juntos aqui, nesse tempo precioso. Hoje nós queremos meditar, seguir com a nossa reflexão, meditando aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar a tela por aqui. Acho que não está indo aqui, viu? Aí, agora vai, obrigado. Foi eu? Não sei se fui eu, né? O privilégio de nos relacionarmos com Jesus. Primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite é que o nosso relacionamento com Jesus, nosso relacionamento de culto, nosso viver com o Senhor, não pode ser por obrigação, mas tem que ser por amor. Não é uma obrigação, é por amor. É claro aqui que há uma multidão se dispersando, uma multidão de discípulos que estão abandonando o Senhor. E você poderia perguntar assim, Jesus vai ficar preocupado, porque a multidão
som. Obrigado, hein? Muito bem. Então, há aí, um número muito grande de discípulos, verso 66, que o abandonam. Eu mencionei, né? Um dos versículos e um texto mais tristes que a gente lê na Bíblia. Uma multidão de discípulos, uma multidão de pessoas abandonando o Senhor. Mas ele não está preocupado. Porque como nós já vimos e até já cantamos, não combinamos com o grupo não, mas Deus já preparou, né? O Senhor procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ele não está atrás de ninguém que vem por bênçãos, ele não está atrás de ninguém que vem por obrigação. E eu sei que o fato de você estar aqui não é atrás das bênçãos, e espero que não seja também por obrigação, porque você é de uma família cristã, você é membro da igreja, você tem compromisso com a igreja, e você precisa então estar no templo para se relacionar uns com os outros e se relacionar com Deus. E como você é de uma família cristã, você veio porque seu pai sempre fez isso, seu avô, sua avó. Nós temos que aprender, e a Bíblia vai nos ensinar, que o nosso relacionamento com Deus nunca deve ser por obrigação. Pedro é quem toma a frente da palavra. Não é incomum que ele faça isso, ele é o apóstolo mais afoito. Quando nós tivemos um outro momento como esse, quando Jesus perguntava aos discípulos assim, quem diz o povo que eu sou? É Pedro que toma a frente para responder também. Quando a pergunta é, e vós? Quem dizeis que eu sou? Ele vai tomar a frente para dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, a pergunta é diferente. Um grupo está abandonando. Um grande número de pessoas, de discípulos, estão deixando Jesus. E a pergunta que Jesus faz é o seguinte, e vós? Se referindo aos 12, diz o texto. Também vão me abandonar? Vão também se retirar? Vão tomar também o rumo de casa? Vão também desistir? E Pedro assume, então, a palavra, né? A resposta, e ele é indagado no versículo 7, e ele vai responder depois a 67, e vai responder a partir do 68, tá bom? Então, nós vemos Pedro trazendo a resposta, né? Para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Então, o Senhor Jesus, ele está se voltando para os discípulos, e a pergunta é, olha, qual que é a decisão de vocês? O que vocês querem fazer? Está abrindo para mim e para você a certeza de que, inclusive para os discípulos a quem ele chamou, a escolha é livre. Podem continuar me seguindo. Pode continuar se relacionando, se assentando à mesa comigo. Caminhando comigo pelo caminho. Indo comigo junto às vilas, às aldeias. Mas se quiserem ir embora, se for por falta de adeus, tchau. Nós não vemos em Jesus a preocupação de que nem mesmo os seus discípulos, a quem ele chamou, os 12, um grupo mais seleto, a quem ele convidou, a quem ele os convidou para estarem com ele, certo? Preocupados se eles vão ficar ou se eles vão embora. Porque Jesus não quer adoração, não quer relacionamento por obrigação. Ele quer de coração. É de coração. É em espírito e é em verdade, é de sinceridade. Não é porque se tornou para mim uma praxe. Não é porque eu assumi um compromisso com alguma instituição religiosa, igreja. Não é para alegrar os meus pais. Não é em resposta à fé que os meus pais têm. Não é porque se eu não vier eu vou ser criticado. Porque se eu não for, o pastor vai perguntar por que eu faltei. Relacionamento com Deus. Relacionamento com Cristo. Vivência e desfrutar de comunhão com Cristo. Não pode surgir por obrigação. Tem que ser por amor. Há uma maneira fácil de explicar isso aí. De uma pergunta que, quando surge, parece ser muito difícil de responder.
É quando nós pensamos na queda de Adão e Eva. Deus fez uma aliança com Adão e Eva. Colocou no paraíso, num lugar sem pecado, num lugar sem iniquidade. Colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim. Estabeleceu uma aliança e uma ordem. De todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa não. Por quê? Porque o dia que dela comeres, certamente morrerás. Um dia, Eva e Adão tomaram do fruto e comeram, e quebraram a aliança. E o pecado surgiu como uma ação muito danosa na história da humanidade. A pergunta que às vezes surge é a seguinte: pastor, se Deus é soberano, se Deus já sabia que eles iam sofrer a queda, se Deus é quem criou, quem formou a sua imagem e semelhança, por que que ele não programou o ser humano para nunca tomar do fruto, nunca comer? Porque quem pode resistir o agir de Deus? Quem pode resistir o querer de Deus? Quem pode agir fora da soberania de Deus quando Deus resolve fazer do jeito que Ele quer? Ele programa o ser humano chega diante da árvore, e mesmo que tenha vontade de comer, ele trava. Não pode tomar do fruto, não pode comer, não vai quebrar aliança nunca. Por que que ele deixou assim? Porque Deus nunca quer adoração nem obediência programada. Porque Deus nunca espera obediência por obrigação. Porque Deus não quer nos algemar. Ele não quer nos prender. Ele quer nos livrar. Ele quer liberdade. Ele não quer prisão. Você tem o seu filho, você tem a sua filha em casa. Você tem o seu sobrinho ou o seu neto. Você tem crianças à sua volta. Você às vezes determina algumas coisas para elas fazerem. Dá algumas ordens. E às vezes até as ameaça. Se não fizer, não vai no passeio. Se não fizer, não vai ganhar tal presente. E aí as crianças fazem o quê? Elas cumprem, elas obedecem. Na maioria das vezes. Mas vamos supor que você chega em casa e é surpreendido por uma atitude de um adolescente, seu filho, de um jovem, seu filho, né? Que você não precisou mandar ele arrumar a cama e ele arrumou. Não precisou mandar lavar a louça e chegou lá, a louça está lavada. Sem você pedir, sem você obrigar, sem você ameaçar. O sentimento que você tem por essa obediência é diferente daquela que você teve quando você ameaçou. Porque lá você sabe que fez por obrigação. Por ameaça. Agora ele fez espontâneo. Agora ela tomou atitude de fazer. Com sinceridade, porque quis. Deus não quer adoradores obrigados. Não quer pessoas que sustentam a sua aliança, a nova aliança que Ele fez com nós em Cristo. Não quer que a gente se relacione com Ele por obrigação, por estar preso, por estar algemado, por não ter outra coisa, outra decisão a tomar. Porque a alegria que vai no coração de Deus, por ver você fazer isso com sinceridade, sem pensar em obrigação, mas pensar em amor a Deus, em amor ao reino de Deus, em pensar em amor àquele que te amou primeiro na cruz do Calvário em Cristo, a satisfação do coração de Deus é outra. Que satisfação Deus teria se nós não desobedecêssemos, mas porque nós não tínhamos outra opção? Porque estávamos algemados, presos, obrigados a fazer desse jeito e não fazer diferente disso. A satisfação de Deus seria outra. Porque Deus não anda atrás de obrigação. Deus não quer que ninguém faça, ninguém relacione, ninguém fique no convívio com Ele, no convívio da nova vida com Ele, obrigado. Ele quer amor. Ele quer gratidão. Ele quer reconhecimento da sua grandeza, do seu poder, da sua compaixão. Mas Ele jamais pensa num relacionamento nosso por obrigação. Por isso que Ele diz também aos discípulos, quando está sendo abandonado por muitos. O abandono de muitas pessoas não me incomoda.
Se vocês quiserem ir também, fiquem à vontade. O Senhor Jesus é aquele que não se importa e não deseja de maneira nenhuma relacionamento obrigado. Ele jamais vai usar uma canção popular para pedir para você, ou para pedir para qualquer discípulo, para ficar. Não me abandone, por favor. Né? Não se vá. Isso é algo que Cristo não preocupa o coração de Cristo. Pelo contrário, Ele quer que você venha, que você esteja junto à mesa, que você glorifique o seu nome, que você participe do culto, que você ore, que você busque a sua presença, mas nunca por obrigação, sempre por amor. Essa é uma verdade que a palavra de Deus nos ensina. João capítulo 4, verso 33, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. A palavra de Cristo à mulher samaritana. Se não for assim, meu irmão, minha irmã, para Deus não interessa. Para Deus não tem valor. Ele te deixa à vontade para ir. Ele não tem problema com abandono. Mas Ele não quer que você venha por obrigação. Hoje pela manhã, o Fred nos lembrou que tem muita gente, muitas pessoas das redes sociais que andam em busca de quê? Engajamento. Faz o que for preciso para que as pessoas engajem, para que as pessoas relacionem, para que as pessoas aproximem, para que as pessoas possam ser seguidores. Qualquer coisa. Lembrou até que igrejas têm mudado o seu culto, mudado o seu jeito de interpretar a Escritura, mudado a sua forma de falar, de argumentar. Tem até esquecido de chamar pecado de pecado. Porque está atrás de quê? Engajamento. Jesus está atrás de obediência ao Evangelho, de cumprimento de ordenança, de vida que glorifica a Deus, de coração pronto a obedecer. Não está se importando com o engajamento. Se quiseres ir, a revoar. Siga o seu caminho. É uma das primeiras lições que nós vemos. Porque Oséias, no capítulo 4, no versículo 11, diz que o Senhor nos atrai, o Senhor nos chama a viver com Ele, não por obrigação, não por algemas. Ele nos chama a viver com Ele por amor. Oséias capítulo 4, verso 11, eu vos conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Irmãos, quem quer pôr jugo, quem quer pôr algemas, é o diabo, não é Deus. Quem quer prender no laço do passarinheiro, não é Deus. Deus quer liberdade. Deus quer sinceridade de coração. Deus quer espontaneidade. Deus quer que você venha pelo mesmo laço com que Ele te atraiu. Amor e bondade. Não obrigação. Obrigação é coisa do diabo. É ele que nos prende, é ele que joga o jugo. Deus vem para livrar do jugo, livrar do peso. Ele quer sinceridade de coração. Você pode escolher. Uma outra verdade que esse texto me ensina. Deus não quer, de maneira nenhuma, um relacionamento por medo. Medo do inferno. Ah, eu tenho medo do inferno, eu tenho que me aproximar de Deus. Às vezes, as pessoas buscam as igrejas, lotam as igrejas, por medo do inferno. Muita gente voltou para as igrejas no tempo da pandemia, porque a morte estava muito presente. E muita gente que estava
em caminhos tortuosos, aí, em caminhos distantes de Deus, começou a tomar caminho de volta, começou a cair em si, começou a voltar para a casa do Pai. As igrejas estavam fechadas, mas a internet tinha conexões aí de muita gente que em muito tempo serviu a Deus, e durante um grande tempo estava agora distante de Deus, mas quando viu a morte batendo a porta, ficou com medo do inferno, começou a voltar. Não sei se ficaram, porque não sei se é sincero. Se não foi sincero, não ficaram. Voltaram para os caminhos que viviam. Se assentaram e continuaram se assentando nas mesas que se assentavam antes. Porque Deus sabe que nenhum coração que age por coerção, que age por medo do inferno, por medo da maldição de Deus, manifesta sinceridade. Temos que fazer por amor. Temos que fazer por alegria. Não por medo. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Então, às vezes, a gente fica com medo da maldição. Se eu não for no culto domingo, minha semana não vai ser boa. Eu tenho um problema para resolver essa semana. Se eu não buscar um relacionamento com Deus, eu acho que a coisa vai ir de mal a pior. Por medo da consequência, da maldição que a gente imagina que pode chegar, a gente busca relacionamento com Deus. Não é isso que deve nos mover. Deus não está atrás de relacionamento que surge por jugo, por algema, ou que surja por medo, por coerção. É algo que a gente tem que entender. Há uma outra verdade que eu quero compartilhar com você. Acho que não foi de novo aqui. Pedro vai dar a resposta. Pedro vai indicar Jesus como o único caminho. Se você quer se relacionar com Deus, se você quer chegar à presença de Deus, João 14,6, Jesus é claro. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É isso que Pedro está dizendo aqui. Para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Ele está dizendo, o Senhor é o único. O Senhor é o único caminho. O Senhor é a única verdade. Quero chamar a sua atenção para entender isso pensando no casamento. Quando Paulo reescreve aos Efésios, no capítulo 5, ele vai falar sobre casamento. Ele vai falar que o relacionamento de Cristo e da igreja é como o relacionamento do marido e mulher. Inclusive vai chamar muito a atenção dos maridos para amar as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por elas. No propósito de torná-las o quê? Gloriosas, sem mancha nem ruga. Sua esposa pode ter todo defeito do mundo. Para os outros, para você, nenhum. Você olha para ela, só vê beleza, não vê ruga, não vê defeito. Amor é isso. Não é amor cego, não. É porque você trabalha e se sacrifica para que você possa vê-la assim, tê-la dessa forma na sua vida, na sua casa. Mas quando chega, meus irmãos, no verso 32, Paulo está usando a figura do casamento por relacionamento com a igreja, e ele fala assim, e esse é o mistério. Um mistério glorioso. Mas eu não estou me referindo ao casamento de marido e mulher, não. Eu estou me referindo ao relacionamento de Cristo e a igreja. Há uma coisa que nós precisamos entender quando olhamos para esse texto aqui e para esse texto lá de Efésios. Quando você diz sim para a sua esposa, você está dizendo não para todas as mulheres do mundo. Ela é única para você. Não importa se tem mais bonita, mais nova. Não importa se tem gente mais amável, tá? Não importa. Você disse sim para o seu cônjuge, você está dizendo o quê? Não para todas as outras pessoas do mundo. Ele é único.
ela é única. Quando você diz sim para Jesus, você está dizendo, o Senhor é único para mim. Há muitos caminhos que a sociedade humana apresenta para chegar a Deus. Há muitos meios. Há rituais. Há ações que o ser humano pode fazer. Na compreensão humana, no princípio religioso de todas as religiões que o ser humano proclama, anuncia, há muitos meios de chegar aos céus, há muitos caminhos para herdar a vida eterna, há muitas maneiras de chegar, né, à presença de Deus. Afinal de contas, todo caminho leva a Deus. Mas quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para o que Cristo declarou, nós descobrimos, não é assim não. Há um caminho só, há uma maneira só. Jesus é único. Por que ele é único? Porque não foi Maomé que morreu em seu lugar na cruz do Calvário. E não foi ele que ressuscitou, pelo contrário, foi sepultado e permaneceu lá, sepultado. Não foi Allan Kardec que pagou pelo seu pecado. Como não foi também o presbiteriano, ou batista, ou assembleano. Porque não tem a ver com uma pessoa de um princípio, de uma religiosidade, de uma denominação. Tem a ver com uma pessoa que veio dos céus, o Emanuel, o Filho de Deus que veio, habitou a terra, deu a vida por você, pagou o preço do seu pecado. Ele, de fato, pode te perdoar. Por isso que João Batista disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual Cordeiro mais tira pecado do mundo? Nenhum, não existe outro. Ele é único. Por isso que João 3,16 fala que aquele que crê nele tem a vida eterna. Por quê? Porque não dá para ter vida eterna crendo em mais nada. Em nenhum princípio, em nenhum valor, em nenhum ritual, em nenhuma conquista pessoal. Em nenhum vínculo religioso com esta ou com aquela denominação, ou com esta ou com aquela religião. Foi batizado, está resolvido. Quem pode dar nova vida? Senão Cristo. Aquele que deu a vida por nós. Quem pode perdoar o pecado, senão aquele que teve o sangue puro, que foi vertido em nosso lugar, para que tivesse o nosso pecado perdoado. Por isso que relacionamento com Deus não tem a ver com lugar. Pedro não respondeu assim, para onde iremos nós? Você está mandando a gente embora, tomar caminho de casa, para onde iremos? A resposta mais lógica seria essa. Para onde nós vamos, Senhor? Mas Pedro sabe muito bem o que ele está dizendo. Por isso ele fala assim, para quem iremos? Se queremos nos relacionar com Deus, se queremos receber perdão, se queremos ter herança dos céus, se queremos vencer a morte que nos vence, se queremos viver a nova vida, porque estamos cansados dos danos que esse pecado e os pecados têm produzido na nossa história. Se queremos de fato alcançar um lar celestial, para onde iremos? Não, para onde não, irmãos? Para quem? Quando a gente lê o texto, a gente pensa, o certo era para onde? Para onde o Senhor quer que a gente vá? Mas Pedro está convicto de que não é um lugar, é uma pessoa. Para quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Nossa fé nunca vai ter que estar num lugar. Nós estamos aqui adorando num lugar, num templo. Tem muitas comunidades cristãs que não têm tempo para adorar. Mas se colocam diante daquele que é, que era e que há de vir. E adoram, e expressam confiança e fé para aquele que tem mãos que apalpam, e olhos que veem, e ouvidos que ouvem, e que podem fazer, e que podem agir e agem em favor daqueles que o buscam. E que pode recompensar aqueles que se relacionam com Ele, que se assentam à mesma mesa, que se prostram diante do mesmo Pai, que adoram, que servem o mesmo Deus, porque esse é o único, verdadeiro Deus. O único e verdadeiro Senhor. Porque ninguém mais
morreu em seu lugar. Então, o que Pedro estabelece, o que ele pensa e o que Cristo está estabelecendo para a igreja tem a ver muito mais do que dentro do templo. Vale muito mais fora os portões do templo. Vai lá para a sua casa, no momento da adoração com a família. Vai na sua viver no trabalho, quando você adora a Deus e glorifica a Deus no ambiente de trabalho, fazendo seu serviço com qualidade, com fidelidade. Vencendo os desafios que existem lá, sem tropeçar no Evangelho. Sem deixar de lançar luz às trevas. Tem a ver com o agir seu, fora os portões da igreja, na cidade, fora os portões da igreja, até os confins do mundo. Sereis minhas testemunhas. Sereis sal da terra e luz do mundo. Mas nós temos que entender que tudo isso acontece, tudo isso vai para a nossa vida. É porque nós entendemos o quê? Que Jesus Cristo é o único caminho, única verdade, única possibilidade de vida, de perdão, de vencer da morte. Nós vamos sim aos céus, é um lugar onde vamos passar a eternidade, novo céu, nova terra, que Deus prepara para aqueles que o amam, mas não vamos sem Cristo, nós vamos em Cristo. Ele é o caminho, Ele é o único meio, e essa é a verdade que Deus revela para nós, e que Pedro revelou, quando ele disse, para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna, porque só Cristo é Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Ele é a porta. João 10. João capítulo 10, o próprio Jesus se apresenta assim no verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Tudo que precisamos está pronto. Tudo que carecemos, Deus preparou. Mas não está num lugar. Não é para onde ir. É a quem ir. Só tu tens palavra de vida eterna. Irmãos, para quem iremos nós? Só a Cristo. É só junto a Cristo. É só na presença de Cristo. É só por mediação de Cristo. É só por mérito de Cristo. É só por graça de Deus que atua em nosso favor em Cristo. Última coisa. Nosso relacionamento com Deus pede conhecimento. Conhecimento. Verso 69. 69. E nós temos crido que tu és o Santo de Deus, é isso? E nós temos crido que tu és o Santo de Deus, é assim? Não, não é assim. Não é só isso. Nós temos crido e o quê? Conhecido. Crença no nosso Brasil não falta, irmãos. Só você andar pela Dutra, ver a multidão de Romeiro. Caminho de Aparecida. Por crença. É só você ver quantas igrejas estão se abrindo. Igrejas de fidelidade bíblica e muitas outras que nem têm fidelidade bíblica. Quantos outros movimentos religiosos que nada tem a ver com o cristianismo ou que estão muito parecidos com o cristianismo sem ser, estão abrindo as suas portas. E sempre tem gente lá. Por quê? Não falta crença para o ser humano. Quantas cidades no Brasil têm nomes de santos da fé cristã? Homens e mulheres. Mais de 500. Santa Isabel está aqui pertinho de nós, tá? São José dos Campos está aqui abraçando a gente. Mais de 500. Mas por que esses nomes? Por crença. Por que as igrejas estão cheias de gente? Por crença. Não falta crença no ser humano. Não falta crença nem no diabo. Tiago, capítulo 2, verso 19. Você conhece bem esse texto. Crê tu que Deus é um só? Muito bem, fazes bem.
até os demônios creem e tremem. Crença. Tem gente que acha, eu tenho crença, eu creio em Deus. Eu creio em Jesus Cristo, sim, que Ele é o Filho de Deus. Pedro está dizendo aqui, a crença, como pura crença, não vale de nada. Não gera relacionamento com Deus. Não gera o viver que o relacionamento com Deus pode gerar. Não traz o perdão que você precisa e que Deus pode prover. E já proveu em Cristo, para aquele que crê. Mas Pedro está dizendo assim, nós cremos e temos conhecido que tu és o Santo de Deus. A gente acha às vezes que apenas crer resolve. Mas o crer por si só, sem conhecimento de Deus, sem conhecimento da vontade de Deus, sem conhecimento do propósito de Deus, não nos leva a relacionamento com Deus. Até os demônios creem e tremem. Nosso problema não é falta de crença, é falta de conhecimento de quem Deus é de verdade. Há muitos elementos de fé envolvendo o ser humano aí. Mas há pouco conhecimento de Deus. Uma multidão que crê, mas uma multidão que não conhece. São crentes, são católicos, nominais. São pessoas que falam da existência de Deus, que não têm dúvida de que Deus existe, que Ele é Deus, de que Ele é grande, de que Ele é soberano, de que Ele ama. Mas que não tem relacionamento nenhum com Ele, proximidade nenhuma, porque simplesmente crê, não o conhece. Quem não conhece, irmãos, continua frequentando os cultos, continua vindo ao templo, continua assistindo, né, no seu tempo em casa, os cultos, as reuniões, as mensagens, pela internet, pela TV, ouvindo pelo rádio. Quando termina a mensagem, quando fechamos a porta da igreja, da vida dele dali para fora, vive como se Deus não existisse. Faz o que sempre fez, se envolve com tudo aquilo que sempre desejou envolver. O encontro com Deus não faz diferença nenhuma, não traz mudança nenhuma, não traz desafio nenhum. Quer viver o conforto, mas não vive o confronto. Quem conhece, sai da porta para fora para servir, para glorificar, aonde Deus levar. E aquele pecado que cometia, não comete mais. E aquela desobediência que era comum, não acontece mais. E aquela mudança de comportamento, e a da mudança de palavreado, e a mudança de local onde a gente vai, e de lugar onde a gente se assenta, acontece. Porque há uma nova vida aí, há um novo viver do conhecimento de Deus, que ama o pecador, mas que abomina o pecado, que pede mudança. Relacionamento com Cristo. Não é porque nós cremos, é porque cremos e conhecemos. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Para muita gente no mundo, o crente é o cara triste. Esse sujeito não tem razão para viver, não. Ele tem uma lista de não para ele atender, que não deixa ele aproveitar a vida em nada. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço outro, eu não vou em tal lugar, eu não tenho tal atitude. A lista é grande, que ele tem que atender. Então não dá para viver, não. Nós que vivemos. Esse negócio de ser crente, se for ser, quando eu for ser velhinho. Porque aí eu já vivi a vida do jeito que ela tem que ser vivida. Já aproveitei bastante. A imagem que tem de nós, que o mundo tem às vezes de nós cristãos, é dessa pessoa triste aí. É da pessoa podada para a vida. Que não sabe viver, que não pode viver de verdade. Que não pode aproveitar a vida, porque tem uma lista de não para cumprir. Gente que não conhece. Que até crê que Deus existe. Se conhecesse o Senhor, sabia que vida que vale a pena é vida que se gasta na presença dEle.
É vida que se vive com o joelho dobrado. É vida que se vive na submissão, na sujeição do Senhor. Porque quem se humilha diante do Senhor, no tempo oportuno, é exaltado por Deus. Porque aquele que sabe padecer as dores que a vida cristã pede, para a gente padecer às vezes, que se sacrifica por causa de Cristo, do nome de Cristo, do Evangelho, que consegue sepultar o seu eu e ressurgir para a nova vida, para que o seu viver seja o viver em Cristo, e não mais o viver daquele velho homem, daquela velha mulher que havia antes. Esse recebe de Deus recompensa. Esse é bem-aventurado, esse é feliz. Eu não deixo de fazer as coisas porque tem uma lista de não que me proíbe. Eu deixo de fazer as coisas porque eu quero, porque eu conheço, porque eu entendo que o que Deus tem é o melhor para mim, porque a vontade de Deus é a vontade que coopera para o bem daqueles que o amam. Eu não deixo de frequentar tal lugar, não deixo de ter determinada atitude na vida, porque agora eu sou de Cristo. Porque Deus está exigindo, Ele não põe algemas. Eu faço porque Ele me amou primeiro. Porque eu conheço o seu amor, reconheço o seu amor, reconheço a sua graça. E fico indesculpável quando eu não tomo a atitude de amá-lo também. Mas não é porque é uma lista de não na minha igreja, é porque o pastor vai ficar olhando o que eu estou fazendo e vai me chamar no conselho, ou vai me chamar para uma conversa séria. Essas coisas não geram um relacionamento abençoador junto ao Senhor. O relacionamento que abençoa é o relacionamento daquele que expressa conhecimento. Nós podemos sim. Todas as coisas não são lícitas, mas nem todas convêm, nem todas edificam. Então eu não faço, porque eu não quero. Eu não vou, porque eu não acho certo. Eu não frequento. Eu não tomo como uso para a minha vida, porque eu sei que é prejudicial para mim. E não agrada ao meu Deus. E Ele não se importou. Ele deu o melhor para mim. Deu o mais caro, o mais precioso. E se eu pudesse dar a minha vida, sem nenhum erro, sem nenhuma obediência, seria pouco em razão do muito que Ele já fez. Então nós somos o povo mais alegre desse mundo. E nós vamos para a igreja com alegria. E nós vamos servir com satisfação. Porque nós não somos obrigados a nada. E nós não temos que sacrificar em nada para o Senhor, porque Ele não quer sacrifício nosso. Pelo contrário, Ele se doou por nós, Ele se entregou por nós. Ele quer sinceridade. Ele quer que entendamos que Ele é o único caminho. Ele quer que nos dobremos a Ele, por amor, não por medo do inferno ou da maldição. Ele quer o relacionamento daqueles que entendem que Ele é o Cristo, o Santo de Deus. Ele não quer só aquele que crê, porque até os demônios creem e tremem. E ao diabo e seus anjos, diz a Bíblia, que está reservado o fogo do inferno. Sei que tu és o Cristo. Ele tem que ser a razão da sua vida. Ele tem que ser o motivo do seu viver. Temos que dizer como Paulo disse, viver para mim é Cristo. Que o nosso viver manifeste a luz, o brilho, a graça, o favor, a bondade que Ele tem. Nós vamos nos assentar à mesa com o Senhor, é o momento da sua reflexão pessoal. Você que veio aqui, você que veio em adoração, você que veio com alegria, você que veio com um sentimento sincero de coração. Não veio por obrigação, não veio por medo de nada. Poderia não ter vindo, poderia estar em outro lugar agora. Mas você entendeu, para quem iremos nós? Só podia estar mesmo diante de Deus, na presença de Deus, à mesa com o Senhor. Não há outro lugar, não há lugar melhor. Não há lugar de maior graça, de maior bondade, de maior bem-aventurança. Porque está à mesa com Deus
que nos ama, que Ele ouça a sua prece, que Ele estenda sempre para você a mão, que Ele tenha compaixão, misericórdia de nós e nos perdoe pelos erros, pelas falhas, pela iniquidade, pelo motivar errado do nosso coração para buscá-lo às vezes, porque às vezes fazemos a coisa certa com a motivação errada e para Deus não tem sentido nenhum, razão nenhuma, valor nenhum, mas que na sinceridade do nosso coração podemos ser achados pelo Senhor. Que o seu braço se estenda para abençoar a sua vida, a sua casa, para dar uma resposta àquela situação, àquela circunstância, em favor da qual você clama. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem compaixão de nós e ajuda.